Olá, pessoal, bem-vindos a esse collab muito especial. Hoje eu tô tendo a honra de receber uma grande inspiração, uma grande mulher, que é a Flávia Venceslau. Flávia, muito bem-vinda e muito obrigada de você estar aqui Obrigada hoje. a você, eu que agradeço. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é essa vida, né, de ser cantora, de ser artista, de ser mãe. Você é mãe de 3 filhos. Tenho 3 filhos. Que idade eles têm? 7, 5 e 4. Uau! Eu só tenho um e minha vida já é um furacão, imagino 3. E Flávio, eu queria muito saber como que é para você administrar mesmo a sua carreira, que eu sei que você é autônoma, você é uma grande guerreira, uma grande batalhadora há muitos anos. Eu sou muito fã, acompanho o seu trabalho já tem, acho que quase 10 anos. E acompanho o movimento mesmo, a garra que você tem e o compromisso que você tem, né, com a sua arte, com a sua alma. E queria saber que você contasse um pouquinho desse malabares que é com o filho e cuidando, administrando tudo, enfim. Eu vou começar respondendo que eu não sei como é que eu consigo, não. Eu acho que não existe essa coisa de dar conta. Quem é que dá conta de tudo que a gente tem para fazer hoje em dia? A gente estabelece umas prioridades, vai descobrindo as prioridades, né? Ao longo da minha vida eu tenho descoberto o que é prioridade para mim. E vou buscando conseguir fazer o que é prioridade, entendeu? Eu tô aqui em São Paulo agora, né? Meus filhos estão na casa da avó, com o pai, com a diarista. Se você for lá na minha casa agora, ela não ficou assim, bem arrumadinha, tudo no lugar como eu gosto de chegar e encontrar, entendeu? Uhum. Mas tem outras coisas que são prioridade, tem outras que não deram tempo de fazer. E a gente vai fazendo aquilo que é possível. É assim que eu tenho vivido, tenho feito aquilo que é possível. Cada vez mais tem sido possível fazer coisas com melhor qualidade, né? Devido ao próprio plantio do nosso trabalho, né? Cada vez mais os meus filhos estão crescendo, compreendendo mais, me ajudando mais a não ser uma coisa tão dramática viajar, né? Então eu acho que a gente vai se ajustando à vida e a vida também generosamente vai ajustando o caminho que a gente precisa passar, que a gente precisa fazer, né? E um olhar mais quântico, assim, além de todas essas coisas, estamos passando só um tempo aqui, né? Então não tem por que tanto drama, tanto apego e tanta vontade de perfeição em cada coisa, porque a vida é perfeita do jeito que ela é. Então eu sou a mãe que eu posso, dou conta do jeito que eu posso, tem muita coisa que ficou para fazer, tem outras que eu quero fazer, tem outras que eu já sei que eu não vou conseguir mais, E é assim. Lá fora você fala uma coisa que é muito importante e eu acho que é uma coisa muito importante para a gente dividir com outras mães também, que além da gente ser mãe, é muito importante que a gente seja um ser humano feliz, né? Uma mulher realizada fazendo o que a gente gosta. E eu não sei, é um pouco do que você falou, assim, eu percebo com meu filho que quando eu tenho coisas importantes para fazer que faz parte dessa minha realização, né, da minha alma, tudo coopera e eles entram num fluxo junto, né? Então, por exemplo, hoje eu até falei para Camila, a gente saiu de casa às 8 horas, meu filho acorda às 6h30, 7. Hoje ele não acordou. E se ele acordasse, nossa, até eu conseguir sair de casa e ele ia querer mamar, né? Seria uma outra, mas eu sinto que entra, sabe, num fluxo. Você sente isso também com seus filhos? Eu sinto, como eu já tenho 3, né? Eu sinto que a gente vai aprendendo a relaxar mais no sentido de se conformar, que tem coisa que dá para você fazer, tem coisa que não dá, né? No primeiro filho, a gente se priva de muita coisa, tem coisa que não dá para fazer quando são muito pequenos. E a paternidade vai ensinando a gente ficar alegre pelo aquilo que é possível, sem se entristecer pelo que não deu. Então eu acho que é uma energia materna que vai se estabelecendo na sua casa com seus filhos, que também isso reverbera neles, de
cooperar. Eu acho que depende muito do nosso pensamento, estar tranquilo, da nossa consciência, do porquê estar fazendo, né? Se a gente sair de casa muito culpada, que o filhinho não vai estar com a gente ali, como é que vai ser, não tem ninguém que consiga fazer como eu acho que isso atrapalha, mas quando a gente está com um círculo de gente que a gente confia, quando a gente confia naquilo que a gente faz, o quanto é importante para a gente a nossa realização, tipo, pessoal, para ser uma melhor mãe, eu acho que isso influencia, sim, para as coisas darem mais certo e serem mais naturais do que dramáticas. E para compor, né? Porque vou por duas perguntas já. Uma é se o que te inspira mais a compor é a alegria ou a tristeza? E se esse processo de composição com filhos também, né? Por exemplo, hoje em dia, às vezes eu componho no banheiro, que é o tempo que eu tô ali, que dá tempo de fazer, sabe? Porque, né, sei lá, às vezes a composição ela tem um fluxo, só que com esse fluxo com o filho mamãe, mãe, né? Um monte de demandas e que você vai, sei lá, vai aprendendo a usar esse processo criativo de um outro jeito. Eu queria saber como que é pra você. Eu já fui uma pessoa muito fantasiosa, assim, na minha juventude mais para trás, quando eu não tinha filho, eu precisava de todo um sistema para compor, todo um ritual, da pedra dessa cor aqui, a azul ali, aí limpa tudo e o meu incenso e um monte de frescura que não vem ao caso, que não é necessário, não precisa disso. Mas, assim, naquela minha configuração era todo uma alegoria, sei lá, que eu botei na minha cabeça, dos caminhos que eu vi, dos misticismos que eu fui estudando e fui agregando para desagregar depois e ver que na realidade não é nada disso, sabe? Às vezes eu estou precisando escrever, sinto que eu estou precisando, mas o ritmo está intenso, ou o menino está de férias, ou está gripado, não foi para a escola. Aí o jeito que tem é bom, vou botar para dormir, tomar um café para ver se eu consigo ficar acordada até 1h30 para fazer essa música aqui, né? Às vezes é assim, às vezes estão lá e eu estou precisando escrever, aí eu seguro assim e digo, fique quieto que eu preciso escrever. E outras vezes eles estão por aí com o pai e a casa está a silêncio e eu escrevo também. Quando eu viajo que estou no hotel, que dá tempo, eu escrevo também. Ou vai quando achando essas brechas. vai sem precisar de muita coisa, de um fenômeno intergaláctico especial para eu compor uma canção. A canção faz parte de mim, as coisas que eu sinto, as coisas que eu escrevo. Eu também não fico me cobrando que eu tenho sempre que compor, que está produzindo, porque eu tenho que ter 500 músicas guardadas. Eu não me preocupo com isso. Tem épocas que eu não estou compondo nada, que eu não estou escrevendo. Estou vivendo, estou internalizando, e eu não fico, estou com bloqueio, preciso desbloquear. Eu não entro nessas viagens, entendeu? A vida tem o próprio ritmo dela, como a onda do mar, que vai e vem. Assim como vai, depois volta e você escreve de novo e produz coisas de novo. É assim, comigo. Que legal. E o que a espiritualidade tem a ver com a sua música, assim? Da onde vem essa sua conexão, assim? Qual a sua ligação com a espiritualidade? Eu acho que veio do sofrimento. Eu tive uma infância muito, muito intensa. Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu fui trabalhar como empregada doméstica muito cedo, com 11 anos de idade. Fui procurar meu primeiro emprego. Na casa que eu trabalhei durante 3 anos, eu sofri algumas categorias de abusos. Eu vi muitas coisas no meu caminho, muita violência, fui muito rejeitada, né? Porque na época que a minha mãe fez a passagem, o meu pai se casou de novo e por motivos daquela configuração, eu não pude morar mais em casa e às vezes ele pedia para uma amiga dele da igreja ficar um pouco comigo, que em casa estava muito trabalhoso. Aí, de repente, eu estava numa casa de quem eu não conhecia para fazer coisas que eu não sabia fazer, era apenas uma criança. Então, assim, eu tive uma infância que, em alguns aspectos, foi muito difícil. E eu sempre tive uma sensibilidade muito grande. Então, foram coisas muito duras, internas, que eu tive que administrar, encontrar um jeito de não me perder naquilo tudo, para seguir, para vencer, para ser hoje uma adulta que venho me curando, que venho me refazendo. Então, eu acho que a minha configuração de vida foi o que me possibilitou a busca pela espiritualidade.
eu sentia que tinha que ter alguma coisa que amenizasse aquele sofrimento todo. Tinha que ter algo que me explicasse o porquê que precisava ser daquela forma. Aí eu acho que foi daqueles caminhos que nasceu essa minha busca. É isso. Que linda. Maravilhosa. Eu queria te fazer um pedido para você cantar. Na verdade, vou deixar você bem à vontade para você cantar o que você quiser, mas eu gostaria de ouvir você cantar A Te Desejo Vida, porque ela é uma música, né, que você já ouvi você falar algumas vezes, que é uma música que foi muito compartilhada pelos seus fãs, que é até hoje, né, uma música que, pelo menos vários aniversários que eu já fui, essa é a música que é oferecida, porque realmente ela é assim, falando um pouco nesse lugar de essência, de essencial, e essa foi uma música que durante a minha gravidez, assim, morando em São Paulo e tendo uma vida muito corrida, porque a gente entra mesmo num fluxo, né, meio desesperado, assim, nessa cidade, que mesmo que você não queira ir, você já tá indo. Né? As primeiras vezes que eu viajava para São Paulo, eu viajava, chegava aqui, no segundo dia eu sentia que eu tava com pressa. Aí eu parava, calma, mas eu tô com pressa de quê? Pra quem tá com pressa é o povo, as pessoas daqui que estão com pressa, eu não tô com pressa pra nada. Aí voltava pro meu ritmo. Mas São Paulo tem um pouco disso mesmo, dessa pressa. Você tá no trânsito, todo mundo tá muito apressado, todo mundo tá numa correria. Pra quê, meu Deus? Pra chegar aonde? Em que lugar? Tá, e lá acontece o quê que vai te deixar realmente feliz? E tem uma coisa também que na gravidez várias pessoas me perguntavam assim, ai, você canta pro seu bebê, você compõe pra ele. E eu não senti nada romântico da gravidez, assim, sabe? Eu senti que eu estava ali conhecendo um ser que eu ainda não conhecia e que eu também estou conhecendo. E é um encontro que se vai construindo, uma relação, né, que vai construindo. E eu lembro que um momento bem importante, assim, na minha gravidez é que era à noite. Eu esperava muito pelo banho, a hora do banho. E aí, na hora que eu tomava banho, era a hora que eu conseguia me conectar mais com ele. E aí eu cantava Te Desejo Vida para ele toda noite, assim, como né, recebendo assim esse ser e desejar o que eu mais podia desejar para esse ser em desenvolvimento, né, dentro de mim. E aí eu gostaria muito de você cantar ela. Eu vou cantar ela.
Então é isso, pessoal. Hoje a gente recebeu a Flávia, muito especial aqui nesse encontro. E quero convidar vocês, então, para curtirem o canal, darem um like aqui se vocês gostaram, mostrarem para os amigos, espalhar a arte maravilhosa que é da Flávia, conheçam o trabalho dela, todos os discos dela, os shows, procurem saber. E apertem aqui também o sininho para vocês ficarem sabendo dos vídeos novos no canal. E é isso, um grande beijo e muito obrigada.